Olá, meus amigos, graça e paz, shalom, shalom. Que Deus abençoe a todos, em nome do Messias Yeshua. O Messias Yeshua também tem o nome conhecido popularmente como Jesus. Jesus, o Cristo, né? Cristo significa ungido, significa Messias. No hebraico, nós temos que o nome do Messias é Yeshua, Yeshua. Yeshua, ele é o Messias, né? O Filho de Deus. Por que Filho de Deus? Por que primogênito? Por que unigênito? Por que essas expressões? Então, por exemplo, nós temos aqui nesse vídeo hoje, que é Shabat, né? Dia 8 de fevereiro de 2025, nós temos a leitura da porção semanal da Torá, que tem o nome com quando enviou. Em hebraico, Bechalash ou Bechalach, né? Não sei a pronúncia correta, deve ser alguma dessas duas. Quando enviou, que vai falar ali da saída, né, de Israel, ali, a libertação de Israel do Egito. Então, nós temos essa porção semanal da Torá. O que é Torá? A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, tanto hebraica quanto cristã, que tem, né, o nome também de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, só que essa palavra ela vai além desses conceitos. Torá significa instruções, né? Assim como um pai dá instrução para o seu filho, a Torá são as instruções de Deus, né? De Hashem, do Eterno, do Criador de todas as coisas, o Rei do Universo. Tá? Então, são essas instruções de Deus para a humanidade, são ordenanças, mandamentos, princípios, preceitos, instruções, leis, alianças, tudo está na Torá. Profecias, tá? Então, todas as profecias ali estão na Torá a respeito até da época ali de Apocalipse, né? Então a gente vai falando dessas porções e vai trazendo essas profecias e as revelações delas nas Escrituras, né? As Escrituras aí nós temos que começa em Gênesis e termina em Apocalipse, tá? Então nós temos Torá esse significado. Quando João, o apóstolo, né, o evangelista ali, ele escreve o seu evangelho, ele começa a dizer quem é o Messias. E ali ele diz: no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Tudo que se fez foi feito através da palavra. E essa palavra se fez carne e habitou entre nós. Então o Messias é quem? A palavra de Deus. O Messias também é a Torá, né? Então, todas as vezes que nos escritos alguém faz referência à palavra de Deus, está falando da Torá. Então, a palavra de Deus diz, a palavra de Deus é Torá. Sempre Torá. São as instruções, os mandamentos, os preceitos, as alianças, tá? Então, tudo isso é Torá. Quando os evangelistas, quando os apóstolos, quando o próprio Messias se refere a essa expressão, a palavra de Deus, também é a Torá, tá bom? Então nós temos um conceito unânime que a Torá, a palavra de Deus, né? A Torá é a palavra de Deus. Essa palavra de Deus também é conhecida como uma semente, né? Nos textos vai se revelando estas coisas e como uma semente que é plantada, né, na terra, que é os nossos corações, e ali ela vai dar frutos, né? Frutos vem da raiz pri, né, no hebraico, que significa aquilo que você pensa, aquilo que você fala, aquilo que você faz, ou seja, aquilo que você produz, né? Então, pelos frutos vos conhecereis. Pode uma árvore boa dar fruto mau? Então, Yeshua, né, o Messias, ele sempre usa essas analogias e a Bíblia revela que a semente de Deus, né, a palavra de Deus é o Messias e que ele tem que morrer para gerar, né, para brotar, para dar muitos frutos, correto? Então, essa expressão que nós temos que morrer, né, negar a si mesmo, para dar muitos frutos, né, bons frutos, é algo que está relacionado a esses conceitos, a esses termos. Tá? Então, a parábola do semeador, quando ele
vai semear ali e a semente cai num tipo de solo diferente um do outro. Então nós temos ali revelações a respeito até da palavra quando ela é semeada ali em Israel, né, que cai em uma boa terra. São pessoas que recebem essa palavra, né, e começam a dar os seus frutos. Todas as vezes que caem em solo pedregoso, né, em solo ruim, essa semente, essa água, ela acaba morrendo rápido. Ela não produz frutos, e as pessoas ali que recebem essa palavra e que perde, né, essa semente, ou se contamina o solo ali e produz frutos híbridos, né, nem bem e nem mal, elas produzem frutos de morte. Quem come desses frutos morre. Então nós temos várias analogias, vários conceitos, termos, e a Bíblia explicando isso para a gente. E essas pessoas vão aí se voltar para a idolatria, se entregar ao pecado, né? Se distanciar de Deus, da palavra de Deus, tá? Então nós temos aí dois conceitos importantes que nós trazemos ao longo dos nossos estudos, que é a semente de Deus, que é a palavra de Deus, que quem recebe essa palavra se torna filho, né? Conhecer a Deus e o Messias é a vida eterna. Então a vida eterna é conhecer a Deus. Se você conhece a Deus através da palavra dele e da manifestação dele, né? Do seu Espírito. Então, essa palavra de Deus é a vida eterna, né? O conhecer essa palavra é a vida eterna, tá bom? Então, quando você recebe essa semente, que é a palavra de Deus, você está vivendo na vida eterna, vida com abundância, tá? Com bênçãos, com proteção, com shalom, com shabat. Então, tudo isso está relacionado a receber a palavra de Deus, que também é a mesma coisa que receber o Messias. Então, quando você recebe Yeshua, né? Então, lá em João fala que ele veio para os que eram seus. A gente sabe ali que muitos não o receberam, não são todos. Paulo fala, né? O apóstolo Paulo fala que parte não recebeu, parte deles. Aí ele tira a chave do reino, que pertenciam a essas pessoas, essas lideranças, esses sacerdotes, né? Retira a chave deles e dá para os seus apóstolos. E os apóstolos, os seus discípulos, iniciam ali uma nova jornada, né? Ou continuam a jornada de uma forma agora restaurada, tá? Então, Deus não tira essa chave do reino do povo de Israel e dá para gentios, não. Deus tira da liderança, que são israelitas, né? Lideranças israelitas, de um sacerdócio corrupto, e dá para um sacerdócio também israelita, né? Os apóstolos são todos judeus, e dá para eles. Então, essa autoridade não é tirada de Israel e dada para gentios, não, ela permanece em Israel, tá? Qualquer doutrina que ensina ao contrário disso está mentindo, porque é óbvio, né? É claro, é explícito. Ele tira das lideranças e passa para os seus apóstolos, os seus discípulos, tá? Então, eles todos são judeus. A igreja primitiva em Jerusalém, né, que nós conhecemos como igreja primitiva, se a gente for pensar, como assim igreja primitiva? Porque nós temos conceitos do que é igreja, do que é sinagoga, né, que são coisas um pouco diferentes uma da outra. Então, por exemplo, entre o povo de Israel existia uma cultura de sinagoga, né? E com o advindo ali do cristianismo, vamos dizer assim, começou a surgir esse conceito de igreja, né? Que são conceitos parecidos, mas não são iguais, tá? Então, o que acontece? As pessoas têm o costume de falar assim, ó, igreja primitiva, se tratando ali dessa igreja que nasce com os apóstolos, né? Esse conjunto de pessoas reunidas que surge com essas pessoas. No entanto, igreja, sinagoga, congregação, né, carral, que lá, são coisas semelhantes que existem desde sempre, né? Desde que mundo é mundo, existe esse conceito, que é a reunião das pessoas que têm, né, que chamam a Deus pelo nome, que tem o nome de Deus, se revestem de santidade, dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus. Então, congregação é algo antigo, não é algo novo,
né, que surge ali com os apóstolos. Esses termos a gente utiliza simplesmente para dar uma referência a uma época. Então, por isso a gente fala igreja primitiva, porque a gente se remete justamente aos apóstolos. Tá? Se a gente falasse congregação primitiva, aí seria a congregação, né, a carral, desde ali dos tempos antigos, tá bom? Mas as expressões, os termos, as referências são bem semelhantes, né? Claro que tem algumas diferenças, porque na sinagoga você tem uma liturgia, algo diferente aí das igrejas, principalmente as igrejas modernas, né? Tem uma diferença enorme, na verdade. Enquanto a gente tem, de um lado, a semente de Deus, a palavra de Deus, do outro lado a gente tem a semente da serpente. O que é a semente da serpente? A palavra de Deus são instruções para atingir o objetivo, o alvo, que é se tornar como o Messias, né? Ser semelhante à imagem de Deus, correto? Viver em santidade. A semente da serpente, ela é contrária a isso. Então, essa semente da serpente são instruções que te levam ao erro. Então, pode ser conhecida, né, como heresia, como mentira. Então, isso são sementes que produz a serpente. Essa serpente, na nossa teologia, né, no nosso estudo, na nossa crença, que nós temos aí os livros de Gênesis, Apocalipse, essa serpente é Satanás, ou Ra-Satã. Na teologia judaica, por exemplo, eles têm que o Ra-Satã é um servo de Deus para trazer, para tratar o ser humano, para elevar ele espiritualmente. Tá? Então, isso são conceitos, mas quando você ouve, fica parecendo que, por exemplo, ele é um ser bom, né? É algo criado por Deus como se fosse algo bom nessa perspectiva. E não tem nada de bom nele. Então, vocês têm que entender o seguinte, né? Vocês não podem cair no erro, porque senão vocês vão entrar numa doutrina luciferiana. Tá? E é muito conhecida essa doutrina no satanismo, como em sociedades secretas, como a maçonaria. Tá? Então eles chegam a esse entendimento, né, que eu quero desfazer esse engano. O Ra-Satã, ele ensina essa semente da serpente, ela ensina o que é contrário à vontade de Deus. Então, se ele está indo contra a palavra de Deus, isso não é bom, isso é ruim. Então, não é um ser para ser adorado, reverenciado, né, e nem respeitado. Nós temos que pisar na sua cabeça. Nós temos na autoridades, né, que Deus nos dá, a autoridade no nome do Messias, do seu Filho, de pisar na cabeça dele, de vencer o inimigo, de vencer o seu engano, as mentiras, tá? Então vocês têm que ter essa compreensão, porque senão, se vocês seguem alguma teologia errada aí, alguma compreensão errada, vocês caem aí no engano, no engodo, tá? Vocês não podem ir por esse lado, e existem muitas pessoas aí com propósitos malignos, propósitos perversos, que eles têm a intenção de colocar essas heresias no meio aí do corpo, né, do Messias, para causar divisão, para causar tropeço, tá? Então aí é como os balaíns, né, sempre querendo causar tropeço aí aos filhos de Deus. Então não vão por esse lado, porque não tem nada de bom nisso. Nada de bom nisso. Deus nos deu a sua palavra e nos instruiu a seguir, a ser obediente. Ponto. Isso é a palavra de Deus. Essa palavra de Deus é a semente de Deus, é o Messias, é Yeshua. Ele é um mestre da lei, um rabino, e ele vem para ensinar a palavra de Deus, a Torá, fazer ela ser entendida na sua plenitude. Tá? Dar a ela, né, essa palavra vida, através do Espírito, trazer aí o que significa, o que de fato é guardar o sábado, né? Explicar que o sábado ele foi feito por causa do homem, e não o homem foi feito por causa do sábado. E quando ele fala isso, é uma expressão tão explícita, tão clara, que ele está falando assim, o sábado não foi feito para Israel, para os israelitas. O sábado foi feito para o homem.
ou seja, é para toda a humanidade. Não existe distinção entre grego, judeu, e distinção entre os judeus israelitas e os estrangeiros. Não, Deus ele não faz acepção de pessoas. A sua lei é para o seu povo se conectar com ele e viver com ele, restaurando todas as coisas para ir receber aí o Messias na sua volta para reinar com ele por 1000 anos, reino milenar do Messias, tá? Então é a restauração de todas as coisas. Então é para todos, né? A Torá é para todos. Então o Messias ele vem para cumprir um propósito, uma nova aliança entre a casa de Israel e a casa de Judá, né? Não é assim que é profetizado? A profecia da nova aliança é entre a casa de Israel e a casa de Judá. Só que desde Abraão, Deus falou que ia abençoar todas as nações, todas as famílias da terra. Existem muitos profetas que fazem referência a essa palavra sendo distribuída e semeada, né, para todos os povos, todas as nações. Mas assim como a parábola do semeador, nem todos os solos são bons, né? Nem todos recebem a palavra de Deus e essa palavra se faz raízes ali no coração da pessoa e dá os seus frutos. Nem todas as pessoas recebem a palavra de Deus. Então você tem aí, dentro do contexto histórico, vários tipos de pessoas, vários tipos de religiões, de crenças, tá? Então são pessoas que estão sofrendo, sendo levadas de um lado para o outro, né? Vivendo errantes. Então uma hora tropeça, uma hora cai, uma hora está fundo do poço, uma hora volta, está sempre ali, oscilando. Isso está no meio em cima do muro, no meio termo ali, né? Ser morno. Então a pessoa não é frio nem quente. Então tem essas referências, tá? Tem esses conceitos para que você entenda a diferença entre eles. Isso é muito claro, é muito explícito e nos dá uma visão mais clara, né, das coisas. Então nessa porção nós temos ali, ela descreve, né, a saída dos israelitas do Egito. Eu não sei se eu falei a porção, é Êxodo capítulo 13, versículo 17 ao capítulo 17, versículo 16. Leremos também um pouco de Juízes e do livro de Mateus, capítulo 26, tá? Então, essa porção da Torá, ela descreve a saída dos israelitas do Egito, a abertura ali do mar de juncos, né, ou mar de caniços, que é conhecido também popularmente como Mar Vermelho. Nós temos ali o cântico de Moisés e de Miriam. Esse cântico de Moisés é conhecido como Shabat Shirah, tá? Esse Shabat Shirah, os sábios, né? As pessoas que estudam as escrituras, aí, os rabinos, os sábios, ao longo, né, da história, têm unanimemente, né, o entendimento que essa passagem desse cântico de Moisés não está falando somente do cântico ali naquele momento, mas está falando de uma profecia também messiânica, onde Moisés vai cantar um cântico um pouco diferente. Então, por exemplo, você tem lá em Apocalipse falando do cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, né? E ali Israel está cantando, celebrando, junto com muitos povos de várias línguas e várias nações, e segurando ramos de palmeiras nas mãos. É ali que é a comemoração da festa de tabernáculos, né? É um elemento da festa de tabernáculos. Eles estão ali celebrando, é o rei, né, que está reinando, e essa festa é um cumprimento também da profecias lá de Zacarias 14, que fala que todas as nações que restarem vão ter que subir, né, a Jerusalém para adorar o rei, que se eles não forem, né, não vai ter chuva ali nas nações. Então as nações que restarem depois das grandes tribulações ali de Apocalipse, as pragas ali que são semelhantes a essas pragas aí, essas porções que a gente está lendo da libertação do povo de Israel do Egito, são semelhantes. E ali, na vitória do Messias, né, e do seu reino milenar, as pessoas se ajuntam ali para adorar ele, para celebrar o seu reinado, correto? E a gente tem que lembrar também que quando Deus tira Israel do Egito, não é só Israel que sai do Egito, tá? Muitas nações, muitos povos e outras línguas saem ali do Egito juntamente com Israel. Tanto é que quando Deus dá a lei, né, através de Moisés, ele tem na lei, ele fala assim, ó, a mesma lei será para o natural,
uma mesma lei será para o natural, como para o estrangeiro que estiver no meio deles. Né? Por quê? Porque existiam muitos estrangeiros ali que saíram do Egito juntamente com eles. E ele fala, né? Seja uma mesma lei, mostrando aí que a lei de Deus é para todos, né? Todos que querem ser povo de Deus têm a mesma lei, o mesmo Espírito, o mesmo Deus, né? O único Deus, Criador de todas as coisas. Tá bom? Então ali a cultura, a tradição vai falar que a lei de Deus foi falada em 70 idiomas, né, para que as pessoas ali, os povos que estavam ali, pudessem compreender essa lei. Né? Então são muitas evidências ali mostrando que a lei de Deus não faz distinção se é judeu, se é Israel, não. Né? Nós temos ali uma figura que é Israel, que é o povo de Deus que recebeu a Torá, né, essa terra boa. Temos essa expressão, ela segue por toda a história até a volta do Messias, né? Nada é retirado deles, tá? Mas nós temos ali, juntamente com eles, estrangeiros que guardam a mesma lei, tá bom? A gente sabe ali que para você ser povo, você tem que ser circuncidado, né? Naquela época, a circuncisão é necessária, e com a vinda do Messias, como ele faz o cumprimento profético de ensinar a lei de Deus, colocar ela em nosso coração, porque esse é o propósito da profecia, né? Colocar a lei de Deus em nosso coração, colocar o Espírito dele dentro de nós para a gente guardar os seus estatutos e juízos. Essa é a nova aliança. Como que Jesus faz isso, né? Como Yeshua ele faz isso? Ele é um rabino, ele é um mestre da lei e ele começa a ensinar a lei. Então, no seu ensino, a gente vai recebendo a palavra de Deus, vamos recebendo o Messias, essas palavras do Messias, que é Espírito e vida, que é a palavra de Deus, que é a Torá. Por isso que ele fala, né? A minha família é quem faz a vontade do meu pai. Esse é meu irmão, esse é minha irmã, né? Quem faz a vontade de Deus, a vontade do meu pai. Quem guarda os mandamentos, este é o que me ama, né? E aquele que me ama será amado pelo meu pai. Eu me revelarei a ele, né? Me revelarei, me farei ser compreendido, conhecido. Palavra de Deus, né? Então são essas expressões que você vai entendendo ao longo dos textos. Então nós temos ali a saída do Egito, o caminho escolhido por Deus, Êxodo 13, versículo 17 ao 22. Deus não leva o povo pelo caminho mais curto, que seria a rota pelo território ali dos filisteus, para evitar guerra e desânimo. Em vez disso, ele os leva por um caminho mais longo, pelo deserto em direção ao Mar Vermelho. Então é interessante você ver essa forma de Deus trabalhar, né, que muitas vezes o caminho mais curto, o caminho mais fácil, não é o melhor caminho para nós, tá? Então isso é muito importante. Além da porção da Torá, nós temos ali Juízes 4, versículo 5, né, uma porção ali do Tanar, né, dos profetas ali, dos escritos. Temos ali, esse versículo fala, né, Débora e Baraque cantam uma canção de vitória, semelhante ao cântico de Moisés e Miriam. Nós temos o Salmo, né, o Terrilim 78, versículo 12 ao 31, reconta os milagres da saída do Egito, incluindo o mar se abrindo e o maná. Em Isaías 63, versículo 11 ao 14, recorda como Deus guiou Israel pelo deserto, né? Então temos também ali no Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, em João, capítulo 6, versículo 31 ao 35, Yeshua se apresenta como o verdadeiro pão do céu, né? O maná, ele é o verdadeiro pão do céu. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 4, Paulo fala sobre os israelitas que passaram pelo mar e receberam água da rocha, ligando a rocha a Yeshua. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 4, diz assim: Porque não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, né? Então ali fazendo uma ligação ali com
a Torá, né? Ele falando ali que Yeshua, né, o Messias, era a Torá. E ali, na saída do Egito, eles estavam se alimentando da Torá, né? Então, nessa mesma perspectiva aí, Paulo está dizendo, né? Tanto na expressão de salvação, de cuidado, de misericórdia, de graça, de amor, tudo ali falando a respeito do Messias, né? O Messias é essa revelação de Deus, essa expressão de Deus, né? Então, de fato, tudo ali que estava acontecendo com o povo de Israel na saída do Egito é o Messias, né? Só confirmando aqui alguns textos. Então, Yeshua, como a rocha espiritual, é a fonte de vida, né? E sustento para o seu povo, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus, que é o Messias, né? Que é a Torá, é o nosso sustento celestial. Nos versículos seguintes, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 5 ao 12, Paulo alerta que, mesmo tendo recebido todas essas bênçãos, muitos israelitas foram reprovados por Deus devido à incredulidade e rebeldia, né? Então a gente vê isso nesses textos de Êxodo, o povo ali se rebelando, murmurando, reclamando em todo o tempo, né? E Moisés ali sempre pela fé clamando a Deus, buscando ali alguma solução em Deus para o povo. Isso serve como alerta para os crentes, né? Para que não caiam na mesma tentação de desobedecer e abandonar a fé. Fé, ela vem dessa palavra emuná no hebraico, que significa confiança, fidelidade, constância, né? Então, para você entender, se você recebe a palavra de Deus pela fé, você tem fidelidade com a palavra, você tem confiança na palavra e você tem estabilidade, constância, você segue aí constante na fé. Então, a fé significa isso. Então, fé e palavra, elas estão, interconectadas. Em Romanos, Paulo ensina que parte de Israel não confiou no Messias e essa parte que não confiou, foram os ramos quebrados, esses ramos foram cortados. Paulo continua dizendo que os gentios, que é a oliveira brava, ou o zambujeiro bravo, foram enxertados na oliveira cultivada, que é Israel. Então, na perspectiva correta das Escrituras, os gentios foram enxertados em Israel e não o contrário. Então, não é que Yeshua pega as chaves do reino, passa para os gentios e, se quiser, Israel é enxertada nessa igreja. Não, é o contrário. Israel ali, que ouve o Messias, que segue a palavra de Deus, que continua ali ouvindo e obedecendo a Deus, eles recebem a chave do reino, ela passada para os apóstolos. Yeshua envia novos mestres, profetas, e todos eles são judeus, e ali eles têm a chave do reino. O que eles ligam nos céus é ligado na terra. Essa chave ela pode ser usada por todo aquele que se converte ao Messias. Tem pessoas que chegam numa comunidade, ouvem a palavra ali e logo querem, com alegria, servir a Deus, seguir a palavra de Deus, mas depende muito daquela terra. Se for algo como lá na parábola, cheia de pedras, de rochas ali, de pedras, ela vai receber com alegria, mas logo ela vai morrer. Então, essas pessoas elas têm uma falsa confiança de que elas podem ligar coisas nos céus e na terra. De fato, elas acabam ligando, mas coisas tenebrosas aí que não merecem nem ser pronunciadas aí, os feitos dessas árvores corruptas, tá bom? Lá em Romanos 11, versículo 22, Paulo diz assim, eis, pois, a bondade e a severidade de Deus para os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade, se permaneceres na bondade de Deus. Caso contrário, também tu serás cortado. Então, falando ali para os romanos, para os gentios convertidos, que caso contrário, se vocês não permanecerem, vocês também serão cortados. Então, aí,
mostrando aí a responsabilidade, a importância aí de levar a sério, né, a seriedade dessas afirmações. Aí você tem a tentação, por exemplo, a Yeshua, que nos revela exatamente toda essa conexão aí com a retirada de Israel do Egito, né? Yeshua passou 40 dias e 40 noites em jejum no deserto. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 2, a Satã veio e disse, né? Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mateus capítulo 4, versículo 3. E Yeshua ele responde citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, reafirmando que o ser humano não depende apenas do sustento físico, mas da palavra de Deus. Então, citando Deuteronômio 8, versículo 3, que diz assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim como Israel passou fome no deserto e murmurou, levando Moisés a interceder para que Deus enviasse o maná, Yeshua, ao ser tentado, apresenta a resposta perfeita do Filho de Deus. Sem murmurar, mesmo com fome, ele resiste à tentação de provocar uma intervenção divina. Primeiro ele afirma, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois, ao ser tentado a transformar pedras em pão, ele responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus, ele está citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, que se refere ao episódio de Massá e Meribá, onde Israel duvidou de Deus e exigiu um sinal. Isso mostra que a palavra de Deus sempre foi e sempre será a Torá, nosso verdadeiro alimento para a vida eterna. Aqui Yeshua demonstra claramente que a palavra de Deus jamais foi anulada e que seu objetivo como mestre da Torá era ensiná-la e vivê-la plenamente. Assim como Yeshua confiou na provisão divina, sem tentar manipular a vontade de Deus, nós também devemos depender dele, alimentando-nos diariamente da Torá e vivendo em obediência, sem tentar manipular as coisas, dar o jeitinho. O brasileiro tem essa cultura de querer dar um jeitinho. Então nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. Fidelidade à palavra de Deus é parte do que significa fé, tá? Fidelidade, constância, confiança. Lá em Apocalipse 15, versículo 2 ao 3, diz assim, os santos que cantam o cântico de Moisés e do Cordeiro, uma referência ao cântico da redenção. Está escrito assim, eu vi como que um mar de vidro misturado com fogo e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Então nós temos aqui algumas referências importantes. Fala assim, saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome. Nós temos aí, comecei a contar aqui, perdi os dedinhos. Da besta, sua imagem, o seu sinal, do número do seu nome. Então nós temos 4 aspectos aí, que muitas vezes, muitas pessoas estão preocupadas só com o sinal da besta, o 666, aí está preocupada com chip, está preocupada com muitas coisas literais e físicas, e esquecem que o sinal mais importante que você tem que recusar é a instrução da semente da serpente, tá? Essa aí é a imagem da besta. Então, se você coloca para dentro de você instruções que é da semente da serpente, você já está com o sinal aí caminhando para a morte. Aí você tem o nome aí escrito no livro da morte, não no livro da vida, tá? Então, temos essas referências muito importantes. Temos o mar de vidro misturado com fogo, essa é uma visão simbólica,
O mar de vidro já aparece em Apocalipse 4, versículo 6, diante do trono de Deus. O fato de estar misturado com fogo pode indicar juízo divino e purificação. Os vencedores da besta, João vê aqueles que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome. Isso significa que esses fiéis não se renderam ao sistema da besta, né? Não aceitaram sua marca e perseveraram até o fim. Como recompensa, eles estão diante de Deus com harpas, prontos para louvar. Então eles perseveraram, né? Vai falar ali em Apocalipse que a perseverança são daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé no Messias, né? Então nós temos aí que guardar a fé e praticar os mandamentos. Temos ali o cântico de Moisés e do Cordeiro. O fato de os vencedores cantarem o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro sugere uma união entre a Torá e o Messias. O cântico de Moisés se refere provavelmente ao cântico de Êxodo 15, onde Israel celebrou a vitória sobre o Egito após atravessar o Mar Vermelho. O cântico do Cordeiro é um louvor a Deus e a Yeshua pelo juízo sobre os ímpios e a salvação dos fiéis. Fiéis. Conexões importantes. Assim como Israel cantou o cântico de vitória após a travessia do Mar Vermelho, os santos agora cantam diante do mar de vidro. Isso reforça a ideia de um novo êxodo, onde o povo de Deus é finalmente liberto da opressão da besta. O cântico reconhece que os caminhos de Deus são justos e verdadeiros. Os caminhos de Deus são justos e verdadeiros, né? Os caminhos de Deus são justos e verdadeiros. Ou seja, ele está julgando o mundo com justiça e trazendo redenção ao seu povo. Lá em Apocalipse 14, versículo 1 ao 3, temos ali os 144 mil selados, né? Também entoam um cântico novo diante do trono, né? Então, nós lembramos ali aquela revelação dos sábios que diz ali que Moisés, quando sai ali do mar, eles cantam, né, aquele cântico, e ali já está falando também profeticamente do cântico que ele cantaria com o Messias. A vitória vem pela fidelidade. Os que resistem à besta não têm sua vitória no mundo, mas sim na presença de Deus. Olha aí, de novo, a palavra fé, né? Fidelidade. Fidelidade, constância, confiança. Isso é fé. Então, o que vence o mundo? O que vence o pecado? É a fé. Então, a fé não é simplesmente uma crença, né? Tiago diz que crê, até o diabo crê e estremece. Então, fé é confiança, constância, fidelidade. Então, os que resistem à besta não têm a sua vitória no mundo, mas sim na presença de Deus. Ou seja, eles perseveram, eles seguem constante, fiéis, tá? Com fidelidade. O cântico de Moisés e do Cordeiro mostram a continuidade da fé. A Torá e o Messias não são opostos, mas partes do mesmo plano divino. O mar de vidro aponta para a eternidade. Enquanto o mar vermelho foi um livramento terreno, o mar de vidro simboliza a vitória definitiva dos fiéis. Em Apocalipse 15, versículo 2 e 3, apresenta os santos vitoriosos, celebrando diante do trono de Deus, cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro. Isso conecta a libertação do Êxodo com a redenção final em Yeshua, destacando que Deus sempre livra seu povo e cumpre suas promessas. Capítulo 14 e 12, versículo 12, diz assim, ó, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. Então, a perseverança dos santos é essa, é isso que vence a besta, é isso que vence a imagem, né, o sinal, o número, é isso que vence. O que vence? A perseverança dos santos. Guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua, sinal de Deus na fronte, na mente, né? É aquilo que você faz, aquilo que você pensa, aquilo que você fala, tá? É a palavra de Deus, a semente de Deus. Este versículo resume o caráter dos fiéis nos últimos tempos.
ele destaca dois aspectos essenciais da vida dos santos: guarda os mandamentos de Deus. Isso mostra que a obediência à Torá e a vontade divina é parte fundamental da fé verdadeira. Tem a fé em Yeshua. A confiança em Yeshua como Messias e Redentor é essencial para a salvação, né? Confiar no Messias. Lá, quando o templo foi destruído, quem confiou no Messias fugiu, né? Muitos ali fugiu para a cidade de Pela. A gente falou isso na porção passada. A passagem de Apocalipse 15, versículo 2 ao 3, fala dos vitoriosos sobre a besta, e Apocalipse 14, versículo 12, explica como esses santos venceram. Eles perseveraram, né, mesmo diante da perseguição da besta. Eles guardaram os mandamentos de Deus, mostrando fidelidade à Torá. Eles mantiveram a fé em Yeshua, reconhecendo-o como Cordeiro de Deus. Isso reforça que a verdadeira perseverança não está em seguir apenas um dos aspectos, mandamentos ou a fé, mas ambos juntos. Perseverança na fé e na obediência. Os santos são aqueles que não se desviam mesmo diante da perseguição, né? Então nós temos essas conexões aí nesses textos de Apocalipse. E enquanto refletimos sobre a importância dessa perseverança, né, na fé, vamos voltar para a nossa atenção na figura de Amaleque. Então Amaleque é uma figura bíblica que aparece em vários momentos do Antigo Testamento, né, no Tanar. Ele foi o líder dos amalequitas, um povo nômade, descendente de Esaú. Então nós já falamos muito dos povos ali descendentes de Esaú, né? Os edomitas, temos aí o Amaleque. Esaú, ele era irmão de Jacó, né? Jacó é Israel, filho de Isaac. A genealogia de Amaleque é encontrada em Gênesis 36, versículo 12, onde ele é mencionado como filho de Elifaz, filho de Esaú. Os principais momentos de Amaleque na Bíblia: ataque a Israel no deserto. Então nós temos ali um momento ali que Moisés, com a ajuda de Josué, lidera a resistência contra Amaleque. O povo de Israel vence a batalha com a ajuda de Deus. Durante a batalha, Moisés mantém as mãos erguidas e, enquanto isso, Israel prevalece. Quando ele baixa as mãos, os amalequitas vencem. Deus promete que amaldiçoará Amaleque por sua atitude e que a guerra contra ele seria contínua. O Senhor terá guerra contra Amaleque de geração em geração. Êxodo 17, versículo 16. Aqui vemos uma profunda relação entre a palavra fé e a atitude de Moisés. Durante a batalha, Moisés mantém suas mãos erguidas. A palavra fé, que vem do hebraico emuná, significa confiança, lealdade, fidelidade, constância. Quando a fé de Moisés se mantém constante, quando ele mantém suas mãos erguidas, né, que tem ali no hebraico essa mesma tradução, né, as mesmas palavras, emuná, Israel prevalece. Esse é um dos maiores ensinamentos sobre como as obras se manifestam por meio da fé que vemos em Moisés. Muitas pessoas podem falar mal de Moisés, né? Ignorá-lo ou até blasfemar a respeito dele, assim como fizeram os escribas, doutores da lei e fariseus na época de Yeshua. No entanto, para Yeshua, nosso Messias, e para todos os seus seguidores fiéis, Moisés foi um gigante nas mãos de Deus, um exemplo profundo de fé e obediência. Com certeza Deus estava sobre Moisés, né? Deus, ele é perfeito. Então o mandamento de Deus para destruir os amalequitas, 1 Samuel capítulo 15, versículo 1 ao 35, né? Saul, ele comete erros ali, então Samuel acaba tendo que concluir, né, a vontade de Deus. Ali você conhece a história, né? Saul é rejeitado como rei. Aqui vemos os primeiros reis de Israel surgindo. Saul foi escolhido por Deus a pedido dos anciões, né? Anciãos, através do profeta Samuel. No entanto, um rei deve seguir preceitos específicos. Embora muitos reis de Israel tenham tido ótimos testemunhos em determinadas épocas de suas vidas, nenhum deles foi perfeito. Yeshua, por outro lado, foi obediente em tudo. E ele é o rei perfeito, né? O rei que está acima de todos, né? O nome que está acima de todos. Ele venceu o mundo, guardou a Torá e teve o nome ali colocado acima de todos eles, de todas as pessoas, de todos os anjos, principados, potestades. Então, assim, na Torá, em Deuteronômio 17, versículo 14 ao 20, vai ter um conjunto de preceitos a respeito do que o rei, né, deve seguir. O rei deve ser escolhido por Deus, não pode ser um estrangeiro, tem que ser rei israelita.
Um rei não deve acumular cavalos ou voltar ao Egito. O rei não deve ter muitas mulheres. O rei não deve acumular riquezas de forma excessiva. O rei deve escrever sua própria cópia da Torá, né? Então, nossas lideranças, elas possuem a Torá ou apenas seguem religiões que proclamam Yeshua como Messias, mas não seguem, né? Como que são as nossas lideranças? Será que elas têm Torá? Um rei sem Torá não é rei. Yeshua é o rei dos reis, né? Ele não apenas tem a Torá, ele é a Torá. Então, o rei também deve ter um coração humilde. Então, um resumo dos preceitos são esses. Esses preceitos mostram que a autoridade do rei é limitada pela autoridade de Deus. O rei não é uma figura autossuficiente, mas alguém que deve ser submisso à Torá e ao propósito de Deus para o bem-estar de Israel. Yeshua, ele diz lá em João capítulo 6, versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, Yeshua nos ensina a todo momento, né? Mesmo ele tendo todo, né, esse poder aí, ele não usurpa ser igual a Deus, tá? Ele é servo, ele é obediente em tudo. Esse é o propósito do Messias. E é um ensinamento para nós, né? Muitas pessoas aí querem ser, né, o rei, o líder, né? Quase igual a Deus aí. Tem que tomar muito cuidado com essa soberba, com essa arrogância. E quem está aí seguindo líderes que tem esse propósito aí, tem esses frutos, tome muito cuidado, né? Eu oriento a você cascar fora daí, né? Mete o pé, sai da Babilônia. Esse é o rei, né? Yeshua é o rei, submisso a Deus em todo o tempo. Nós temos ali o último conflito de Amaleque, 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 ao 20, né? Davi, já tendo sido ungido como futuro rei de Israel, luta contra os amalequitas em um evento posterior, quando eles atacam Ziklag, cidade de Davi, e capturam mulheres e crianças. Davi persegue os amalequitas, derrota-os e resgata o que foi levado. Esse episódio mostra uma das últimas vitórias significativas de Israel sobre os amalequitas. Não tão diferente do que aconteceu recentemente em Israel, né? As pessoas lá, os civis, né, foram sequestrados, né? Mulheres, crianças foram mortas pelo Hamas, né, por essa entidade demoníaca e terrorista aí do Hamas. São povos extremistas, cheios de iniquidade, de impiedade, de ódio e do mal. Neles não tem Deus, somente trevas. E aí Israel tem que se defender, né? Assim como Davi perseguiu os amalequitas, Israel vai atrás do seu povo ali e acaba acontecendo as consequências, né? Que nós não gostamos, ninguém gosta, nem o próprio povo de Israel e nem o próprio povo ali da Palestina. Ninguém quer essas guerras, né? Então, infelizmente, esse povo aí, Hamas aí, influenciados aí pelo Irã, né? Irã odeia Israel. Se Irã pudesse, acabava com Israel para poder receber lá o Messias deles, né, do Islã. Então, eles têm esse propósito aí de acabar com Israel. A luta deles é muito mais complexa e muito pouco refletida aí na realidade do que de fato significam essas lutas aí. Então, o povo ocidental não tem o conhecimento dessas lutas, dessas guerras, do que está acontecendo lá, e acaba colocando aí o seu coração para defender coisas que não convém. Então você tem que ter o conhecimento e fazer aí a aplicação correta, né, do julgamento, e não ser hipócrita, né, e nem ser mentiroso e nem ser compactuante aí com as obras das trevas. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas, tá, meus irmãos? Se você não tem conhecimento, é melhor você ficar isento de algum comentário, de algum julgamento, porque às vezes, por amaldiçoar Israel ou amaldiçoar aquilo que é justo, né, que é aquilo que Deus às vezes esteja fazendo, você está indo contra Deus. Tem que tomar muito cuidado quando você faz um julgamento. Então você tem que conhecer de fato o que está acontecendo. Muita coisa, né, os homens simulam, criam, né, levantam aí peças do seu xadrez ali para causar engano, né? No entanto, nós temos aí a ação de Deus em todo o tempo, e nós temos a compreensão exata de muitas coisas. No entanto, nós temos que ficar atentos, né?
independente do nível de conhecimento da cultura, e nós temos que vigiar, né? Amaleque é frequentemente descrito como um inimigo implacável de Israel, atacando o povo de Deus de forma traiçoeira, aproveitando-se de momentos de fraqueza e vulnerabilidade. Aconteceu igualmente ao ataque ali, né, a Israel ali. Infelizmente ali aqueles ser humaninhos, né, fazendo aquela rave ali, adorando ali coisas que não convém, né, praticando coisas que não convém, vivendo uma cultura, né, um momento ali indevidamente, de forma ilícita, né, provocou ali a ira ali dos países vizinhos, das pessoas vizinhos que não toleram essas coisas, né, e ali eles atacam, né, o povo ali de forma traiçoeira, começando com eles, essas pessoas, e depois pessoas que não tinham nada a ver com aquelas festas, né? Pessoas que estavam morando ali nas proximidades, ali civis, bebês, né? Matando, pondo fogo, estuprando pessoas, sequestrando, coisas horríveis, né? Que não tem justificativa, não justifica nada daquilo que foi feito, justifica essas coisas. Então é um ódio tremendo. Se vocês viram os vídeos aí, né, que eles filmaram, né, tinha ali pessoas ligando para os seus pais ali, falando: nossa, pai, eu fiz isso, eu matei ela, eu botei fogo, né, e se vangloriando das atrocidades que eles fizeram a civis, né? Então são coisas odiosas, né, coisas horríveis, né? Não que se fizesse isso com militares, né, seria coisa boa, seria coisa justificável, mas mostra aí um aprofundamento do terror, né, da pessoa sem nada de Deus, né, ímpia mesmo, a pessoa perversa. E essa pessoa, né, muitas vezes é defendida aí por pessoas que se dizem cristãs. Isso é pior ainda, né? Então nós temos ali o símbolo de rebelião e pecado. Amaleque se torna um símbolo do pecado e rebelião contra Deus. Profecia de juízo, né? Deus promete uma guerra constante com Amaleque, contra essas forças aí que se levantam, né, contra Deus e sua aliança. Então nós temos aí muitas reflexões espirituais, né? A luta contra o pecado, a figura de Amaleque representa constante luta contra as forças que se opõem a Deus. E 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, Paulo diz, né, porque é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 11, 75, vai descrever eventos cruciais da vida de Yeshua, né, o plano para matar Yeshua, a unção de Yeshua em Betânia, a traição de Judas, a preparação, né, para a Páscoa e a última ceia de Yeshua, a previsão da negação de Pedro, a oração de Yeshua no Getsêmani, a prisão de Yeshua diante do Sinédrio, a negação de Pedro, né? Pedro nega o Messias. Então nós temos aí uma ligação muito importante, que é a Páscoa, né? Nós temos ali a retirada do povo de Israel do Egito, que é a Páscoa, né? O Pesach, a primeira Páscoa ali conhecida, e temos também a Páscoa em Yeshua, né, que é a passagem das trevas para a luz, né, você saindo aí de um reino do pecado para um reino de luz, né, de obediência a Deus, obediência à Torá, né, que Yeshua trouxe através do seu sacrifício, né. O sacrifício de Yeshua, ela não se baseia, no meu ponto de vista, apenas no sacrifício da cruz, né. Toda a vinda dele, o ministério, tudo que ele viveu, tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou, até a morte, né, de cruz, reflete aí o seu sacrifício. Isso tudo, para mim, no meu ponto de vista, é um sacrifício que ele fez, né? Então esse sacrifício está refletido ele em renunciar a si mesmo, né? Ou seja, em momento algum você vê Yeshua, você vê, na verdade, a ação de Deus, né? A palavra de Deus, o Espírito sobre ele, e é isso que ele mostra, né? Então quando nós temos aí a instrução de ser como o Messias, de receber o Messias, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, está muito mais além de Cristo, né? Deus vive em mim, a palavra de Deus vive em mim. Por quê? Porque é isso que vivia em Yeshua, né? Então, claro que se você olha para Yeshua, você vê o Pai, porque ele é a imagem do Deus invisível, né? A expressão de Deus, tá? Então, enquanto o homem aí
ele exerceu todo esse ministério, né, essa missão de ser o nosso Messias, e ele volta como rei, né? O filho de José, né, o Ben Yosef, volta como o Ben David, né, o filho de Davi. Ele volta como rei para reinar no milênio. Isso está muito próximo, né? Muito próximo. Que maravilha! Esse trecho de Mateus ele descreve momentos cruciais de Yeshua, com ênfase em sua entrega voluntária e no cumprimento das Escrituras. A traição, a negação de Pedro, a oração no Getsêmani, o julgamento ilegal de Yeshua destacam a profundidade do seu sofrimento e a fidelidade à missão divina. Yeshua, o servo sofredor, um israelita que veio para cumprir a profecia da nova aliança para a casa de Israel e a casa de Judá, da qual também somos participantes. Bendito seja Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santifica com os teus mandamentos e nos enviou o Messias Yeshua, nosso Senhor e nosso Rei. Assim como os santos vitoriosos no final dos tempos, nossa perseverança, fidelidade à Torá e confiança em Yeshua nos guiarão para a vitória prometida. Que possamos, como discípulos, permanecer fiéis ao nosso Rei e ao seu caminho até o fim. Seja uma mesma lei, um mesmo Espírito, um único Deus, tanto para o natural quanto para o estrangeiro enxertado em Israel. Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém. Graça e paz. Shalom Aleichem.